Eu sou o pastor Nilton Jardim e vou falar hoje sobre o tema ouvir, entender e praticar. Quero ler um texto da palavra de Deus que está em Romanos capítulo 2, no versículo 13, que diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Então vou falar sobre isso, ouvir, entender e praticar. Quando Jesus pregava a palavra aqui neste mundo, muitas pessoas andavam, Jesus era cercado por uma grande multidão. Mas muitas daquelas pessoas ouviam, mas não entendiam nada. Não entendiam. Tinha aqueles que entendiam, se tornavam discípulos de Jesus e seguiam Jesus. Então isso é fundamental para que você possa entender a palavra de Deus. Porque às vezes você ouve muitas coisas, mas não entende. E às vezes você ouve e entende, mas não pratica. Então aqui a palavra do Senhor está dizendo, porque os simples ouvidores não são justificados diante de Deus. Porque só ouvir não é o fato de você ser justificado diante de Deus. Mas os que praticam, esses serão justificados diante do Senhor. É necessário praticar, meu querido. É necessário que você pratique aquilo que você ouve da palavra de Deus. Não ouça simplesmente por ouvir, mas que a palavra possa entrar no seu coração. Certa vez, Jesus falando uma parábola, Jesus falou do semeador que saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. E diz que os pássaros vieram e comeram aquela semente, e ela não penetrou na terra. E Jesus, explicando essa parábola para os seus discípulos, ele falou: ora, o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. A terra é o coração dos homens, e a semente é a palavra, e o passarinho que comeu é o inimigo que rouba aquilo que foi semeado. Então, esse caminho, por que a semente não penetrou? Porque o coração estava batido, estava duro. Então, é necessário que você ouça com o coração quebrantado, que você queira ouvir, tenha sede de ouvir a palavra de Deus, que você tenha sede de aprender mais de Deus, que você tenha sede de conhecimento. A palavra do Senhor diz lá no Salmo: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, aleluia. Então a nossa alma tem que ter sede de Deus, você tem que suspirar pelo Senhor, tem que ter desejo de ouvir a palavra de Deus, de ter conhecimento de Deus na sua vida. Então, meu querido, preste bem atenção, você tem que ouvir a palavra, você tem que ouvir, mas também tem que entender. E você tem que entender, mas também tem que praticar. Porque se ficar só no ouvir e não entender, é como aquela semente que foi semeada no caminho, batido, coração endurecido. E se você ouviu e entendeu, mas não colocou em prática, também isso não resolveu, porque aquilo ali vai se dissolver, aquilo ali não vai ter fruto. É preciso que você ouça, é preciso que você entenda, e é preciso que você pratique aquilo que você entendeu. Porque a palavra do Senhor, ela é como um testamento. E na verdade, ela diz mesmo aqui o Novo Testamento, o Velho Testamento. Por quê? Porque um testamento é uma herança. E aqui tem aquela herança, é a herança que Deus deixou para mim e para você. Como você vai saber qual é a sua herança se você não lê? Como você vai saber aquilo que você tem direito se você não lê? Quantas pessoas nunca leram a palavra de Deus? Quantas pessoas nunca leram um livro da palavra de Deus? A palavra do Senhor tem 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo. Então é necessário que você tenha desejo de conhecer mais da palavra do Senhor, porque essa palavra é rica, ela dá entendimento, ela dá sabedoria, ela dá alegria aos corações, ela é refrigério, ela é pão. Então nós temos que ler a Bíblia, temos que ter conhecimento de Deus. E a própria Bíblia mesmo falando, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela
palavra de Deus. Você tem que ouvir pela palavra, porque hoje o mundo está cheio de muito lixo. Muitas pessoas estão comendo lixo, estão ouvindo coisas que não edificam. Mas a palavra do Senhor mesmo aqui diz, em Filipenses, no capítulo 4 de Filipenses, quero ler aqui com você, rapidinho, Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz para nós aqui, Filipenses 4, 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, tudo que está na palavra deve ocupar o nosso pensamento. E tudo que está na palavra é realmente de Deus. Mas se às vezes você está lendo, está ouvindo alguma coisa que isso não é verdadeiro, não é respeitável, não é justo, não é puro, não é amável, não é de boa fama, não há virtude, não há algum louvor, então deixa isso de lado, porque temos que buscar aquilo que vem do alto. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: buscar as coisas lá de cima, que vem de Deus, que vem do alto, não as coisas que são aqui deste mundo, as coisas que são da terra. Nós temos que buscar coisas que edificam a nossa vida. Todo homem tem sede de Deus, todo homem tem sede do Senhor. E por isso nós devemos ter o nosso coração aberto para Deus, o coração aberto para o entendimento, para ouvir aquilo que vem de Deus, ouvir, entender e também praticar, porque nós temos que colocar em prática aquilo que é bom, aquilo que vem do Senhor. Às vezes você ouve uma coisa e diz: nossa, isso é bonito demais, é maravilhoso, mas não pratica. Então, há um ditado que diz que há 3 classes de pessoas que erram: os que não sabem não perguntam, essas pessoas erram, né? Os que sabem e não ensinam, essas pessoas também erram, e os que ensinam e não praticam. Então, às vezes nós estamos até ensinando, mas não estamos praticando. Então, nós temos que praticar aquilo que ouvimos do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensina. O Senhor, né, Ele quer que nós imitemos a Ele. E Paulo disse também para nós na palavra, né, que diz: sede meus imitadores, Paulo falando, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar pessoas que são de Deus também, pessoas que buscam a Deus, pessoas que têm entendimento, que têm alegria no seu coração, que têm paz, que são verdadeiras, porque hoje vivemos um mundo de falsidade, um mundo, né, de ideologias, um mundo, né, de misticismos. Mas nós temos que buscar aquilo que vem de Deus, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é de boa fama, aquilo que é honesto, aquilo que tem procedência, que você sente alegria, que você sente paz, e que você possa receber essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe, né? E passe essa palavra para outras pessoas ouvirem também, para as pessoas receber do Senhor, né? Ouvir, entender e praticar, né? E também se inscreva aí no canal se você não é inscrito, para que todos os vídeos que nós colocar, toda segunda-feira eu estou postando vídeo novo, para que você, né, receba ali o vídeo e já seja avisado. E dê um joinha aí, né, nessa palavra, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, em o nome do Senhor Jesus.